Seja muito bem-vindo a mais um domingo de transmissão da pregação para a Igreja Batista Manaim, em Fortaleza, no Ceará. Como várias igrejas no Brasil e no mundo, nós estamos sem atividades presenciais por conta da pandemia de coronavírus, e por isso nós temos feito cultos domésticos nos nossos lares. As famílias têm sido instruídas a se reunirem como parte da igreja, como povo de Cristo, para terem cultos domésticos aos domingos, começando ali às 6, às 6:30, para que todas as 7 horas, depois de um tempo de oração, depois de um tempo cantando a Deus, depois talvez de um tempo de meditação na palavra, por que não, vocês terem também um tempo ouvindo uma pregação preparada pelo pastor da igreja, para a igreja, a fim de os instruir no caminho da fé, nesse período tão complicado que a gente está vivendo. A gente sabe que outras pessoas também assistem aqui a pregação, ela está pública para quem quiser assistir no YouTube, ela não é restrita apenas aos membros da igreja, mas o objetivo dessa transmissão é inteiro alcançar os membros da Batista Manaim, a nossa igreja em Fortaleza, para que, por mais que a gente esteja sem possibilidade de realizar cultos públicos, a gente tenha pelo menos um tempo de meditação na palavra de Deus que seja comum a toda a comunidade. Já falei isso na transmissão passada. A gente não acredita em culto online, a gente não acha que dá para fazer um culto apropriado através de estarmos em espaços separados, mas a gente acredita que nesse ambiente extraordinário que nós estamos vivendo, nós podemos transmitir algo da pregação da palavra para a edificação da igreja em um tempo tão difícil. É um tempo para que nós possamos orar, para que nós possamos lamentar a ausência das nossas reuniões públicas e pedir para que Deus nos ajude para que o mais breve possível sejamos devolvidos às nossas reuniões em um tempo que seja realmente seguro para nós e para os outros fazer isso. Isto posto, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos abençoe e então vamos para um tempo de meditação na palavra de Deus. Então, você que está me ouvindo, eu lhe convido a orar comigo. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra nos consola. Eu oro para que haja consolo essa noite, eu oro para que haja encorajamento, eu oro para que as mentes e os corações sejam transformados de um modo sobrenatural em um tempo como esse. Ó Deus, temos muitos motivos para lamentar, temos muitos motivos para chorar, mas temos ainda muitos motivos, muito maiores, para glorificarmos o teu nome e para estarmos contentes com a tua provisão. Quantos de nós poderíamos estar em situações muito piores, mas tua mão tem nos sustentado. Oro para que o Senhor continue nos sustentando, que o Senhor possa fazer com que essa transmissão corra bem, que os irmãos possam receber bem a pregação da palavra, que os corações sejam acalentados pela tua verdade. Que o pregador suma e que o Cristo vivo brilhe sobre todos nós. Nos ajuda, Senhor Deus, em um período como esse. Se nós oramos, no santíssimo nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou fazer uma leitura no livro de Atos, do versículo 1 ao versículo 8. A partir da primeira metade do versículo 1, que diz assim: Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Esse é um texto que fala sobre o início da perseguição à igreja cristã. A gente sabe que a história do cristianismo é uma história de sofrimento. Quando nós vamos voltando às primeiras páginas do cristianismo, elas são páginas que escorrem sangue. Não é por pouco que
que na sua apologia, Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos, ou a semente da igreja. O cristianismo foi pavimentado com o sangue de muitos homens que foram mortos por conta de sua fé. Atos 8 narra o início dessa grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Se você for para Atos capítulo 7, você sabe o que acontece ali. Estevão, talvez um dos grandes pregadores daquele período, é martirizado. E essa ferrenha perseguição se instaura depois que Estevão é morto por conta da sua pregação do evangelho. Por isso, por causa desse martírio, os crentes se espalham. Os crentes, então, fogem da perseguição que se instaura sobre a igreja e saem de Jerusalém. É muito interessante que o texto de Atos 8:1 vai dizer que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E isso lembra muito o texto de Atos 1:8, que diz que os cristãos seriam testemunhas ao receberem poder do alto, vindo do Espírito Santo, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Nós lendo o livro de Atos, a partir de Atos 1, Atos 2, Atos 3, até Atos 7 e o começo de Atos 8, o que nós encontramos é uma igreja que nasce em Atos 2, se desenvolve e cresce, mas continua em Jerusalém. Aquilo que foi ordenado que a igreja deveria fazer não se manifesta. E só se manifesta quando a perseguição vem sobre a igreja, e então a igreja começa a se espalhar por outras regiões. Nós estamos lendo o relato de quando os crentes se espalham. De quando os crentes saem de uma única região e então se espalham por outras regiões por conta da perseguição. Esses 8 versículos de Atos capítulo 8 nos dão algumas lições importantes acerca de como nós lidamos com períodos extraordinários do cristianismo e da nossa fé. Nós geralmente temos os ambientes ordinários, comuns de reunião, mas muitas vezes somos colocados em momentos extraordinários, fora do comum. Aqui a igreja de Atos está no momento extraordinário. Eles estavam reunidos em paz nas suas casas, com suas famílias, e então eles são dispersos entre as regiões para fugir da morte. Vamos tirar algumas lições disso e como isso nos ajuda a viver a nossa fé, a nossa vida de igreja em tempos de pandemia. Primeiro, é importante a gente perceber pelo texto que muitas vezes Deus coloca o seu povo em circunstâncias de diáspora. Não é uma novidade o que a gente encontra no livro de Atos, no capítulo 8. Quantas vezes na história Deus não espalhou o seu povo, ou mesmo os membros da humanidade? Se a gente voltar no começo do livro de Gênesis, a gente já encontra Deus ordenando que o povo se espalhasse. Nem sempre isso acontece. Quando a gente vai vendo no relato da Torre de Babel, as pessoas tentam estar unidas ao invés de se espalharem pela terra. Deus, então, de forma sobrenatural, para cumprir o seu propósito, espalha suas criaturas por dentre os povos através de mudar a linguagem. Quando a gente vai lendo o livro de Gênesis, a gente chega no relato de Abraão saindo da sua terra, do meio de sua parentela. Deus tira Abraão de onde ele estava e o lança em novos ambientes justamente para cumprir o seu propósito. José, enviado para a terra do Egito, ou mesmo Israel no exílio, ou então Daniel na Babilônia. Quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, nós encontramos Deus espalhando as pessoas, Deus espalhando o seu povo. Em Atos, a igreja é espalhada. A igreja que estava reunida, então, também é colocada em uma circunstância de diáspora. Em Atos 2:42, nós lemos que todos os dias a igreja se reunia. Que todos os dias eles estavam juntos, rodeados de outros crentes, e agora, por causa da perseguição, eles se encontraram sozinhos. Ou talvez em grupos muito privados. Deus espalha o seu povo. E ele já espalhou o seu povo outras vezes. E não deveria ser assustador para nós passarmos por isso novamente. A gente tem um relato de uma igreja que se reunia e que agora estava espalhada. Nós somos uma igreja reunida que agora está espalhada. Como Deus já fez isso várias vezes, através também da história do cristianismo. Pensa no que aconteceu com a igreja nos tempos de Lutero, durante a peste negra. Ou então no que aconteceu quando a cólera atingiu Londres, nos tempos de Spurgeon. Então o que aconteceu nas igrejas americanas durante a gripe espanhola. O que nós estamos passando hoje não deveria ser surpresa, porque faz parte daquilo que Deus já fez com o seu povo outras vezes. Deus já nos espalhou. E espalhados, nós estamos diante de circunstâncias que não são alheias ao povo de Deus.
Minha geração nunca passou por isso. Nós nunca passamos por algo próximo dessa sensação de estarmos separados daquilo que é a comunhão normal da igreja. Mas Deus já nos espalhou antes. Deus já separou o seu povo antes. Seja na história do Antigo Testamento, seja no relato da igreja de Atos, seja na história da igreja ao longo do período pós-bíblico. Nós estamos passando por um momento que não é tão comum, não é ordinário, mas que faz parte de coisas que Deus já fez. Nós não precisamos ficar assustados. Pedro escreve dizendo que provações parecidas com essas são passadas por irmãos de todo o mundo. Provações parecidas com essas que a gente tem passado agora, a de estarmos separados, são provações que o povo de Deus já conheceu no Antigo Testamento, que o povo de Deus conheceu no livro de Atos, que o povo de Deus conheceu ao longo da história da igreja. Deus separa o seu povo e a gente tem que ter alguma paz nisso. Nós não estamos vivendo um momento alheio ao plano do Senhor. Deus não está dormindo. Deus não esqueceu o seu povo. Deus não está agindo de uma forma diferente de como ele sempre agiu. Deus não cometeu erros e não existe pânico nos céus. Deus sabe o que ele está fazendo. Deus nos colocou nessa circunstância, que ele já colocou o seu povo outras vezes, e assim como ele livrou o seu povo outras vezes, ele vai nos livrar agora, se for da sua vontade. A igreja, no livro de Atos, sobreviveu. Assim como nós podemos sobreviver agora. O povo de Deus no Antigo Testamento sobreviveu, foi trazido de volta do exílio. Deus tratou o seu povo mesmo em circunstâncias de diáspora. Há uma promessa no livro de Romanos de que Deus ainda vai tratar com o seu povo separado de Israel. Quanto mais Deus não tratará com a sua igreja, fundada sobre o seu filho. Separada por um momento, de forma visível, mas ainda una nessa unidade que nos está disponível através da obra perfeita do Messias. Deus separou o seu povo, mas Deus já separou o seu povo antes, e Deus uniu o seu povo, e Deus vai nos unir de volta agora. Nós, como cristãos protestantes, acreditamos em uma diferença entre igreja visível e igreja invisível. De que por mais que, por exemplo, a igreja visível acabe, uma igreja específica possa fechar, a igreja nunca acaba. As portas da morte nunca prevalecem sobre a igreja. Nesse momento, de forma visível, a igreja está separada. De forma visível, os irmãos estão cada um nas suas casas, mas nós estamos unidos em Cristo de forma espiritual. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que em espírito estava lá com eles, e nós em espírito estamos unidos como uma só igreja, como um só corpo, mesmo separados fisicamente. Aquilo que nos une é espiritual e transcende as barreiras das nossas paredes, transcende a barreira das nossas casas e nos une de forma única na obra perfeita de Cristo Jesus. Você pode não ver isso se manifestando fisicamente, mas essa é a realidade espiritual que nós confiamos termos em Cristo. Em Cristo Jesus, os crentes que estão separados estão unidos numa obra maior do que nós. Deus já fez isso antes. Deus já separou o seu povo antes. Estamos separados agora. Cremos que ele vai nos unir, como ele uniu o seu povo outras vezes. Deus vai nos restaurar, nos devolver a uma comunhão plena, como ele já nos devolveu outras vezes. Cremos nisso, oramos por isso e esperamos que isso se manifeste o mais cedo possível. Mas há uma segunda coisa que o texto nos diz, que nos chama a atenção nesse período. Em segundo lugar, em Atos 8, do 1 ao 8, a gente encontra a igreja que fugiu por escolha, mesmo pressionada pelas circunstâncias. Aqueles crentes fugiram por escolha, mesmo sendo pressionados por situações adversas. Eles não foram expulsos de Jerusalém. Os cristãos não saíram de Jerusalém porque houve algum decreto proibindo que lá eles habitassem. Eles fugiram de Jerusalém. Eles fugiram da perseguição. As circunstâncias os levaram a tomar uma decisão de fuga. Veja, não é pecado fugir da perseguição e do sofrimento. A gente às vezes acredita que como cristãos nós somos obrigados a passar por toda e qualquer situação de dor e dificuldade que surja sem nos defendermos em nada. Como cristãos, nós também possuímos interesse de preservar a nossa própria vida. Nós não queremos que nossa vida seja tirada de nós com base em nada. E se nós pudermos preservá-la, vamos preservá-la. Somos muito mal ensinados, às vezes, por testemunhos, às vezes, um tanto sensacionalistas, acerca de mártires da igreja primitiva, que escolhiam conscientemente o martírio, porque achavam que isso ia torná-los mais próximos de Deus, de que a gente tem que escolher
a situação mais difícil sempre na nossa vida. De que ser santo é sempre escolher a situação de maior dificuldade, de maior perigo, de maior dor, de maior sofrimento. Mas foi Jesus que disse em Mateus 10, 23, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em Mateus 24, 16, que quem estiver na Judéia durante a perseguição, fujam para os montes. Atos 8 mostra a igreja fugindo. Os irmãos estavam fugindo da situação de dor e de dificuldade. Não é vergonha fugir da dor. O cristão não é um masoquista que procura a dor. Ele procura a glória de Cristo, ainda que custe dor. Nós não temos um relacionamento simplesmente com aquilo que faz sofrer. Não somos pessoas que se autoflagelam. Somos pessoas que procuram a glória de Cristo, procuram honrar Cristo acima de tudo, mesmo que custe a dor. O que acontece é que a gente precisa pesar com cuidado as decisões que nós fazemos como igreja sobre o nosso sofrimento. Houveram períodos de perseguição, aqui em Fortaleza, por exemplo, quando houve a última eleição presidencial, em que muitas pessoas de gangues e como eu diria, de milícias, estabeleceram que iam invadir igrejas para se vingar dos crentes por terem elegido determinado candidato. Mesmo assim, as igrejas cristãs continuaram tendo seus cultos, mas se prepararam, reforçaram a segurança na entrada, irmãos policiais que possuem porte de arma estavam mais atentos em caso de alguma necessidade de se defender. O cristão, ele não escolhe sofrer de forma burra e tola. Ele escolhe a Cristo, ainda que isso envolva sofrer. Se custar a nossa vida, se custar a nossa existência terrena, nossos bens e nossos relacionamentos, nós vamos pagar o preço de seguirmos e amarmos Jesus. Mas nós não simplesmente buscamos e corremos para o sofrimento, ainda que custe nada. Não somos suicidas ou masoquistas, somos pessoas que procuram a glória de Cristo, custe o que custar. Perceba a situação dos irmãos em Atos 8, então. Alguns podiam argumentar que aquela era uma escolha ruim, de que fugir da perseguição não era uma boa escolha. Ainda que Jesus tivesse instruído que fugir da perseguição era o que eles deveriam fazer para continuar levando o evangelho mais à frente. Alguns podiam dizer, olha, alguns irmãos não vão ter onde congregar se a gente fugir da perseguição. Eles se reuniam todos os dias, sejam nas casas, fosse no templo. Eles encontravam um ambiente de congregação. Alguns podiam dizer que eles não iam mais ter onde congregar daquela forma. Eles não iam ter mais um templo para congregar. Eles não iam mais ter as casas para congregar, porque eles iam sair e fugir. Alguns iam ficar sozinhos. Alguns talvez nem tivessem como fugir junto de alguém. Iam perder suas casas, iam perder os seus recursos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, o que os distanciava das lideranças da igreja. Os irmãos estavam espalhados, os apóstolos continuavam em Jerusalém, e como é que eles iam receber aquela instrução direta de suas lideranças? Amizades e comunhões seriam definitivamente quebradas. E você nunca saberia quando esses irmãos poderiam se encontrar de novo. Discipulados ficariam no meio do caminho. Mesmo assim, eles fugiram. Eles calcularam o preço daquela situação e entenderam que era hora da igreja estar separada. Eles fizeram a decisão, tomaram a escolha com base em uma circunstância de risco físico, de perseguição à fé. Ora, o cristianismo cobra de nós, e as aplicações intelectuais do cristianismo e morais do cristianismo cobram de nós que a gente calcule o preço de cada situação que Deus nos coloca. A gente não age como tolos, nós agimos com inteligência. Nós agimos tomando cuidado com cada uma das decisões que a gente vai escolher para a nossa vida. Infelizmente, em tempos como esse que a gente vive, os homens acreditam que é sempre errado que a igreja tome a decisão de se separar. Que é sempre errado que a igreja tome a decisão de fugir de uma circunstância difícil. E que nós não deveríamos ter as igrejas paradas, os cultos públicos fechados em tempo de pandemia. De que isso seria ir contra a fé e que isso é desonrar os crentes que foram perseguidos. Não, isso é honrar os crentes que fugiram da perseguição e que preservaram as próprias vidas para que eles pudessem continuar levando o evangelho àqueles que estão ao lado deles. Nós precisamos preservar a nossa vida se a nossa morte não vai trazer nenhum benefício para o reino de Deus. Os homens acreditam que a gente deve tomar decisões irresponsáveis acerca da nossa vida e da vida dos outros para honrar a Cristo. Alguns da teologia da prosperidade pregam que Deus vai nos proteger, de que a gente deve continuar tendo cultos e que o mal não vai nos alcançar.
1.000 pegarão coronavírus à tua direita, 10.000 serão atingidos pela Covid à sua esquerda, tu não será atingido. O problema é que não existe nenhuma promessa bíblica nesse sentido. Nada na Escritura promete que os crentes não vão adoecer. Nada na Escritura promete que os crentes não vão morrer. Nada nas Escrituras dizem que nós não devemos tomar decisões prudentes para fugir de situações adversas. Nós estamos em uma situação adversa. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial. De forma que os nossos cultos, junto com vários outros ajuntamentos, são ambientes perigosos, não só à igreja, mas a outras pessoas. Não só colocamos nossas vidas em risco, mas a vida de qualquer pessoa que tenha contato conosco quando nos ajuntamos para adorar como igreja. Entenda, não existe nenhuma promessa de Deus de que Deus vai nos proteger, de que a gente não vai adoecer, de que a gente não vai pegar essa doença. As promessas bíblicas que envolvem a proteção de Deus, sim, falam dele nos protegendo das forças do diabo, falam dele nos protegendo do pecado, falam dele nos protegendo da condenação. E sim, muitos males não nos alcançam por causa de uma proteção constante e diária de Deus que envia os seus anjos. Mas a promessa não é que mal algum vai nos tocar. Deus permite que o mal nos toque. E ele deseja que nós sejamos prudentes nessa vida para fugir de situações adversas, quando ele intenta que a nossa postura seja uma postura de inteligência. Outros vão dizer, de uma teologia mais fundamentalista, de que nós precisamos nos reunir custe o que custar. A gente vai pegar coronavírus? Pega. A gente vai adoecer? Adoece. Não importa. O que importa é obedecer a Deus. Ele manda reunir, temos que reunir e acabou. No entanto, a gente deve sim lutar para nos reunir. A gente deve sofrer a dor da distância. A gente deve entender que existem circunstâncias extraordinárias fora do comum que tiram de nós aquilo que é precioso, que é essa reunião da igreja. Mas não significa que a igreja, de forma extraordinária, não pode estar sem aquela reunião normal da comunidade. Ora, os cristãos em Atos capítulo 8 estavam fugindo de um ambiente de culto comum, de reuniões, onde eles poderiam estar juntos e próximos dos apóstolos. E agora eles fogem, talvez famílias, talvez de 2 em 2, talvez pessoas sozinhas fugindo da perseguição. E onde eles iam encontrar uma igreja sozinhas? Elas estariam agora fugidas, tendo que desenvolver a sua fé longe do ambiente comum de congregação em que eles estavam acostumados. Situações adversas, extraordinárias, cobram de nós posturas e momentos que não são normais àquilo que é a vida da igreja. Se isso se estender por muito tempo, vai ser extremamente doloroso. A gente vai ter que tomar precauções, descobrir o que fazer. Mas o que nós sabemos é que nesse momento nós precisamos permanecer separados, ainda que isso doa, e doa profundamente para cada um de nós. Infelizmente, muitos ainda insistem por um caminho anti-ciência. Dizem que tudo é histeria da mídia, dizem que tudo é um plano de instituições internacionais, acreditam que os dados estão errados e se apegam aos papers menos recomendados, se apegam a notícias sem muita lógica e assumem posturas das mais erradas acerca dessa pandemia. Por não lerem bem os tempos, por não possuírem a mente de Cristo, por terem falta de sabedoria, acabam propagando posturas que põem em risco tanta gente. Imagine crentes em Atos 8 dizendo: não, pessoal, nunca que a gente vai ser morto. Que é isso, pessoal? Nunca que isso vai nos alcançar. Mas alcançou. Estevão morreu. Estava à frente de todos. E eles tiveram que fugir. Infelizmente, o cristianismo subserviente a discursos políticos e teorias da conspiração acaba contradizendo evidências médicas e faz com que se pense que a nossa circunstância não é tão grave como parece. Mas a gravidade está à nossa mão. A gente pode ver facilmente os efeitos dessa doença em países próximos de nós. Em um tempo de pós-verdade, onde fatos são fluidos e interpretações ganham espaço por submissão ideológica, a igreja precisa ser coluna e baluarte da verdade. Precisamos trazer o mundo de volta à sanidade. Precisamos fugir das notícias que dizem que esses homens anti-ciências, que diminuem a gravidade dessa pandemia, são representantes do movimento evangélico. Não são. Não são. As igrejas estão fechadas. O movimento evangélico está levando a sério a gravidade dessa circunstância. Os grandes falsos profetas da teologia da prosperidade não representam a igreja nesse período de dor e de dificuldade. A igreja está sofrendo.
sofrendo. Sofrendo relacionalmente, sofrendo espiritualmente talvez, sofrendo emocionalmente, sofrendo psicologicamente, sofrendo financeiramente. Nós estamos sofrendo relacionalmente, nós estamos sentindo a dor de amar o próximo. Estamos sentindo a dor de segurar as pontas como igreja, de evitar estarmos como nos é agradável e daquilo que necessitamos ter, que é comunhão e tempo com os outros irmãos, por amor, não só a saúde dos nossos, mas também dos outros. Existe uma antiga carta, se eu não me engano, escrita ao imperador Plínio, que os cristãos cuidam não só dos seus pobres, mas também dos nossos. E sim, nós não estamos cuidando só dos nossos pobres, nós não estamos cuidando só dos nossos velhos, nós não estamos cuidando só do nosso povo. Ao não nos reunirmos agora, estamos cuidando dos outros, estamos amando os outros e cuidando daqueles que seriam alvo também de doença por causa da nossa insistência em congregar. Em terceiro lugar, a terceira lição que a gente pode encontrar em Atos 8 é que nós devemos aproveitar essa oportunidade para a glória do Deus vivo. É uma oportunidade que nós não podemos perder para glorificar o nome de Deus. O verso 4 diz: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O verso 5 complementa dizendo: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Eles aproveitaram aquela situação de diáspora como uma forma de levar o evangelho às outras cidades. Eles conseguiram aproveitar um tempo de perseguição não para olhar para si, não para ficarem de coitadinhos, não para ficarem em um tempo de auto-martírio, certo? Mas para ficar num período de pregação. Eles estavam sofrendo e eles olharam para fora. Eles estavam em dor e em dificuldade, e eles olharam de como glorificar o nome de Cristo alcançando mais pessoas. Em um tempo de dificuldade para a igreja, eles olharam para além da igreja, para fora da igreja, e conseguiram levar o evangelho para mais pessoas no mundo aí fora. Mas vejam o tipo peculiar de provação que nós enfrentamos. Em Atos 8:1, os cristãos são espalhados. Nós também estamos espalhados, mas eles perderam casas. Nós só temos as nossas casas. Eles usaram esse tempo para pregar aí fora, mas como a gente vai pregar aí fora se nós estamos todos trancados? É um tempo em que a gente só pode orar, é um tempo que a gente só pode jejuar, pedir pela misericórdia de Deus, ler as nossas Bíblias. Como evangelizar nesse tempo se nós estamos presos em casa? Para eles, se reunirem como igreja, traziam prejuízos a si. Para nós, nos reunirmos como igreja, traz prejuízo aos outros. Separar a igreja é nos dar uma facada mortal, é nos separar de forma terrível, é tirar de nós algo que a gente chama profundamente, mas a gente continua na confiança de que as portas do Hades não prevalecerão contra nós. Mas veja o tipo particular de diáspora que a gente enfrenta. Eles puderam levar o evangelho àqueles que estavam em volta, enquanto nós estamos trancados até dessa possibilidade de ir àqueles que estão à nossa volta para levar a mensagem de pregação. O que é que esse período de diáspora pode nos dar de forma especial, então? Diferente do contexto de Atos, nós não estamos espalhados pelas cidades, mas nas nossas próprias casas. Talvez o que estivesse acontecendo em Atos é que a igreja estava muito fechada em si. Atos 1:8 diz que eles deveriam ir aos povos. Até Atos 7, eles ainda estão trancados em Jerusalém. Em Atos 8:1, Deus faz com que eles se espalhem, com que eles parem de olhar para dentro e comecem a olhar para fora. Talvez o que esteja acontecendo conosco hoje é que a igreja precisa estar um pouco enclausurada. Deus está nos enclausurando na vida privada. E talvez essa seja uma mensagem de que a gente precise passar a olhar mais para dentro, para a nossa vida pessoal, olhar menos para a nossa exposição pública. A igreja no Brasil, a igreja no Ocidente, é uma igreja muito midiática, em que tudo acontece para fora, tudo tem que ser aos olhos vistos. É uma igreja baseada em performance. E talvez o que Deus queira nos ensinar nesse momento é que é hora de olhar para dentro, é hora de olhar menos para a casca, é hora de estar menos na rua e estar um pouco mais no quarto. É hora de olhar menos, de orar menos, com as mãos levantadas nas praças, e orar mais dentro do quarto com a porta trancada. Talvez esse seja um tempo de orar e jejuar de forma especial. Um tempo para orar tudo aquilo que você não orou na vida, para jejuar tudo aquilo que você não jejuou na vida. Um tempo de se preocupar menos com a performance pública de fé e um tempo de gastar mais tempo com um relacionamento real, em secreto com Deus. Nós podemos tomar conta de nossas famílias e prepará-las para o serviço no mundo de uma forma que talvez a gente nunca teve tempo de fazer antes.
onde filhos de pastores são famosos por serem os piores membros da igreja. E talvez seja um tempo de pastores cuidarem de seus filhos, de líderes de ministério ensinarem suas esposas, de nós termos tempo com os da nossa casa, no oculto, onde ninguém vê, e prepará-los como flechas para alcançar esse mundo. Passar menos tempo negligenciando a família para desenvolver grandes obras aos olhos da igreja, para começarmos a preparar coisas e preparar serviços que começam dentro do nosso lar, baseado em relacionamentos familiares reais. Talvez seja um tempo para nos desgastarmos em leitura e em devoção, de uma forma que a gente tem perdido. Nós temos falado muito, produzido muito, gritado muito dos telhados, mas talvez tenhamos ouvido pouco a voz de Deus na sua palavra. Talvez tenhamos gastado pouco tempo em torno de boas obras que nos instruam sobre o Senhor. Talvez a gente passe tempo demais falando e pouco tempo ouvindo. É um tempo talvez para maturarmos serviço à igreja, de pensarmos acerca de como servir no ministério, de talvez começar a produzir obras a longo prazo, produzir coisas que ninguém vai ver hoje, usar menos o Facebook e o Instagram, para usar mais o arquivo no Word, numa pasta salva no computador, para termos tempo para pensarmos em coisas que têm que ser maturadas de forma privada. O que Deus quer nos ensinar ao nos trancar em casa? Eu não sei. Eu sei que Deus espalhou e fez perder a casa uma igreja que estava muito enclausurada em si. Talvez Deus esteja nos trancando nessa diáspora moderna porque nós estávamos gastando tempo demais olhando para fora, aparecendo aos outros, dando algo de nós às câmeras, e talvez seja um tempo da gente se retrair. Um tempo para a gente ficar em casa. Um tempo para a gente não conseguir ir lá para fora. Um tempo da gente cancelar os nossos eventos. Um tempo da gente adiar os nossos congressos. Um tempo da gente evitar os acampamentos. Um tempo de cancelar as reuniões de pastores. E pra gente ficar sozinho. Nós e Deus. Nós e o Espírito. Esperando que o Senhor nos transforme de uma forma que talvez Ele não tenha nos transformado quando estamos muito ocupados com os palcos. Talvez seja uma hora da igreja se esconder. Baixar o rosto e deixar que o Espírito nos mova de dentro das nossas próprias casas. Uma quarta lição importante que eu acho que a gente pode tirar de Atos 8, é que Deus traz bons frutos dessas circunstâncias difíceis da igreja. A partir do verso 6, nós lemos relatos extraordinários. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Coisas incríveis acontecem em tempos de provação. É na perseguição da igreja na China que a gente vê uma igreja forte. Foi na perseguição à igreja do período primitivo que ela se espalhou por todo o mundo. É na perseguição que muitas vezes nós encontramos Deus fazendo obras miraculosas. Talvez Paulo não fosse um pregador tão eloquente e profícuo se ele não fosse tão perseguido pelo evangelho. Claro que nós oramos por paz, mas temos confiança que quando a paz falta, há um Deus eterno que é acostumado a usar uma igreja em tempos de guerra. Coisas incríveis podem acontecer nesse tempo de provação. No tempo dos apóstolos, multidões inteiras ouviram pregações, exorcismos foram realizados, doentes eram curados, a alegria alcançava as cidades. O que a gente deve esperar hoje? A gente deve esperar que as mesmas coisas se manifestem. Temos que esperar que se manifeste de forma sobrenatural, de forma maravilhosa o agir de Deus. É um tempo de esperar o sobrenatural. Nossos sermões, que antes estavam nos prédios das igrejas, agora estão nas lives do Instagram e do YouTube. A gente deve orar para que multidões inteiras ouçam essas pregações. Quantos homens e mulheres que nunca entrariam no prédio de uma igreja, agora podem clicar num link e ouvir a pregação da palavra em um tempo em que as igrejas estão fechadas. Quantas pessoas não podem ser evangelizadas e instruídas com portas de igreja fechadas, com cultos cancelados, e o evangelho talvez chegando a mais pessoas por isso. Demônios estavam sendo expulsos. Como não podemos pensar que há a mão de Satanás em todo esse sofrimento que estamos passando? Satanás existe. Ele é uma força sobrenatural que age contra a igreja. Sabemos, por meio do livro de Jó, que a atuação do diabo é real, ainda que Deus se torne ainda soberano, mesmo que Deus seja ainda soberano sobre isso.
É um tempo de esperar que Satanás seja repreendido e expulso. É tempo de orarmos para que a mão do diabo não toque a nossa igreja. É um tempo para lutarmos contra os principados espirituais, pedindo que Deus seja gracioso, que Satanás esteja repreendido e que a força do diabo não nos alcance. É um tempo de pedir por curas sobrenaturais. Quantos de nós não temos testemunhado Deus curando pessoas doentes de modo extraordinário? Quantas curas sobrenaturais você não deve ter visto ao longo da sua vida, ao longo da nossa vida de ministério? É hora de pedir para que Deus cure de forma sobrenatural. Orar por aqueles nossos que pegaram do coronavírus, orar pelos nossos que estão no hospital, orar para que Deus proteja sobrenaturalmente os médicos, orar pelos outros países, pelos idosos, orar, pedir que Deus cure e cure de modo extraordinário. Mas também orar por curas ordinárias, pelos médicos, pelos recursos, pelos remédios, pelo desenvolvimento tecnológico, pelas vacinas. Orar para que de modo sobrenatural e de modo natural a cura venha e nos livre desse mal tão sério. É tempo de luto, meus irmãos, é tempo de dor. E Cristo pode trazer alegria de volta às cidades. As cidades podem encontrar alegria se nós encontrarmos milagres, obras sobrenaturais se manifestando agora na nossa vida em tempos de pandemia. É claro que a nossa expectativa não é a mesma expectativa do período primitivo. Nós não devemos esperar esses milagres hoje da mesma forma que aconteciam na época da igreja primitiva. Não vai existir hoje como acontecia no tempo de Atos e no tempo dos evangelhos. Os milagres aconteciam naquele nível por causa da força do testemunho da divindade de Cristo. A gente lê, por exemplo, em João capítulo 2, que em Caná da Galileia Jesus começou a trazer os seus sinais, manifestando a sua glória para que seus discípulos crescem nele. Em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no nome de Jesus por causa dos sinais que ele realizava. Os milagres estavam relacionados ao testemunho de quem Jesus era. Em Lucas 7, João Batista manda perguntar se Jesus era realmente o Messias, ou se eles deveriam esperar outro. O texto diz que naquela mesma hora Jesus curou pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, deu vistas a muitos cegos, então respondeu: voltem e anunciem a João o que é que vocês estão vendo e ouvindo. Cegos vêm, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a prova de que ele era realmente o Messias enviado era que ele realizava esses milagres de modo sobrenatural. Em Hebreus 2, de 2 a 4, falando sobre Jesus, nós lemos que se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como nós escaparemos se não levarmos a sério tão grande salvação, a salvação que está em Cristo Jesus? Essa tão grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, aqui Cristo Jesus, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Nós temos confiança de que a manifestação de milagres do período primitivo estava atrelado à manifestação de Jesus como Deus e a dos apóstolos como aqueles que iniciaram a igreja, né? Sobre os apóstolos que está colocada a doutrina da igreja segundo o livro de Efésios. A gente sabe que nós não teremos uma repetição da centralidade e do poder dos sinais do período dos evangelhos do livro de Atos. Ter essa expectativa é ter uma expectativa errada em tempos de pandemia. Achar que nós podemos ir onde os doentes estão e com confiança curar todo mundo, de que nós poderemos orar por qualquer pessoa e ela ser curada, de que qualquer um que tenha fé poderá então receber cura divina, porque no período dos evangelhos, só quem não era curado era quem não cria. Dessa forma, quem crer, quem tiver fé na obra de Jesus, então poderá ser curado. Quem tiver fé na cura, então poderá ser curado. Então, a gente poderia estar orando uns pelos outros e todos que tivessem fé seriam curados da pandemia de modo algum. As curas divinas do período primitivo estavam atreladas à manifestação de poder sobrenatural que se dava em Jesus e nos apóstolos como confirmação da mensagem revelacional de Deus. Ao longo da história da igreja, nós nunca mais vimos nada se repetir com essa mesma centralidade e intensidade, como acontecia com Jesus e com os apóstolos. Não podemos ter expectativa de que poderemos curar a todos, de que curas sobrenaturais vão alcançar todos e que cidades inteiras, que igrejas inteiras serão curadas, bastando crer em Jesus. No entanto, nós também não fazemos coro àqueles que não acreditam que Deus possa realizar milagres hoje. A Bíblia também deixa claro que o fim dos dons miraculosos está reservado para o fim da história.
1 Coríntios 13, a partir do verso 8, é muito claro quando diz que o amor jamais acaba, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará, porque hoje a gente vê de forma incompleta, profetiza de forma incompleta, mas quando vier aquilo que é completo, quando vier aquilo que é perfeito, então aquilo que é incompleto será aniquilado. As profecias acabarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará e só será disponível a nós aquilo que é perfeito. Porque nesse momento nós vemos como que por um espelho, de modo obscuro, mas um dia veremos a face de Deus, veremos face a face. Hoje o nosso conhecimento é incompleto, mas depois conheceremos a Deus como também somos conhecidos. Infelizmente ainda conhecemos de modo incompleto. E ainda não conhecemos a Deus de forma plena. Nós ainda não o vemos no rosto, não o vemos face a face. Hoje permanece fé, esperança e amor. Dos três, no entanto, o maior é o amor. Porque a fé um dia vai acabar. A esperança um dia vai acabar. Quando o objetivo da fé se concretizar. Quando o objetivo da esperança se concretizar. Mas o alvo do nosso amor só vai aumentar o amor para sempre. Cremos que Deus ainda manifesta os seus dons de forma maravilhosa e miraculosa ainda hoje. Nunca da forma como era no período primitivo. Não com aquela centralidade que a gente encontrava no livro de Atos ou nos evangelhos. Mas Deus ainda faz obras miraculosas hoje. Deus ainda cura hoje. Deus ainda salva hoje. Deus ainda traz milagres em corações perdidos ainda hoje. Deus expulsa demônios ainda hoje. E nós podemos ter essa confiança de que em tempos de caos, em tempos de luto, em tempos que falta alegria às cidades, Deus pode manifestar poder sobrenatural sobre as nossas vidas através de sua atuação do Espírito Santo. Podemos ter muita confiança no que Deus está fazendo agora, em tempos de pandemia, em tempos de caos, em tempos que falta alegria da cidade. Cristo pode devolver a alegria à cidade. Deus pode devolver a alegria às cidades se o evangelho for poderosamente um instrumento de impactar as pessoas que estão trancadas em suas casas. Através da oração, através do preparo da igreja, através do jejum, através dos meios eletrônicos, através dos telefonemas, através do testemunho de uma comunidade que se importa com os seus miseráveis. Precisamos continuar lutando pela alegria da cidade através da pregação do evangelho de Cristo. Permita-me encerrar com uma pergunta. E se essa situação persistir? E se não for só algumas semanas? E se não for só um mês? E se a gente não puder se reunir por algum tempo? Se as coisas piorarem? Os negacionistas só conseguem continuar negando as coisas por um tempo. Em breve as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E agora? Nós sabemos que a situação persistiu contra aqueles cristãos na Ásia Menor. Eles passaram tempo sendo perseguidos ainda e eles não voltaram para Jerusalém. Eles perderam suas casas, perderam a sua igreja, perderam suas congregações, perderam boa parte de seus relacionamentos, perderam estruturas de pastorado e liderança e tiveram que se acostumar com a nova realidade. Ora, a gente lê no Salmo 122 que nós nos alegramos quando podemos ir à casa de Deus, mas nós estamos sem poder encontrar essa alegria nesse momento. É um tempo de dor e de luto. E se isso continuar? Se nós passarmos mais tempo, como o povo no Salmo 137, quando às margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos lembrando de Sião. E se a gente simplesmente sentar na calçada de nossas casas, chorando, porque somos como um povo sem terra, porque tiraram de nós o nosso culto, porque essa pandemia impediu que a igreja se reunisse. Ah, irmãos, não existe resposta simples ainda. Mas sabemos que Deus, pela sua maravilhosa providência, havia dado para aqueles homens meios tecnológicos. Pela sua maravilhosa providência, no Novo Testamento, Deus deu para a igreja tecnologia para ajudá-los a lidar com isso. Deus deu uma tecnologia que naquele tempo era incrível, chamada papiro. Aqueles homens usaram a tecnologia para continuar se comunicando. As cartas da igreja, as epístolas do Novo Testamento eram textos que mostravam uma liderança falando com os seus exilados. Pensa, eles não conseguiam se reunir do mesmo jeito que se reuniam no Templo de Jerusalém. Cada um estava agora sozinho, criando novos núcleos de igreja em outros lugares, e os apóstolos continuaram usando a tecnologia para se comunicar com eles. Em 1 Pedro 1:1, nós lemos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia.
Em Tiago 1, lemos Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Pedro e Tiago escrevem a homens e mulheres que estavam separados e que conseguiram, por meio disso, criar núcleos religiosos nas cidades que se instauravam. Mas então as perseguições se acirram e nem sempre é possível que crentes separados voltem às suas casas em Jerusalém. Nada permitia que eles voltassem a estar ao pé das mesmas lideranças de sempre. Irmãos, se a pandemia se estender, se precisarmos ficar separados por mais tempo, Deus nos forneceu, pela sua providência, alguns meios para nos comunicarmos. A providência nos deu meios eletrônicos para nos dar alguns alentos nesses tempos negros. A providência nos ajudou e nós devemos usar isso com afinco, mas com o mesmo espírito de Paulo, que orava ansioso a ser devolvido aos seus irmãos. Paulo enviou carta aos romanos dizendo que ansiava poder ir até eles para compartilhar algum dom. Paulo sabia que haviam exercícios de dons, de serviço e de igreja que só eram possíveis pessoalmente, que a carta não permitia. Como poderemos ceiar online se a ceia é justamente um partir do pão que se dá através dessa comunhão íntima? Como podemos perceber as dores e os sofrimentos do outro à distância, se tudo é tão disfarçado no mundo de internet? Como abraçar? Como dar um ombro ao rosto que chora? Muitas coisas são impossíveis para nós nesse momento. Por isso estamos ansiosos para que esse tempo acabe. Usamos os meios eletrônicos para tentar diminuir a dor desse período que a gente está vivendo. Usamos sim, louvamos a Deus por isso, mas sabemos que não é suficiente. É um arremedo, é um jeito de nos ajudar. Os recursos auxiliam, mas nós não estamos congregando, nós não estamos ceando, nós não estamos vivendo em verdadeira comunhão. Talvez as igrejas comecem, com o tempo, a se reunir em núcleos menores. Quem sabe as congregações e lideranças novas podem acabar surgindo dessas pequenas aglomerações cristãs que podem se manifestar se grandes ajuntamentos se tornarem impossíveis por muito tempo. Nós não sabemos o que está por vir, mas sabemos que Deus está no controle. Lutero dizia que não sabe por quais caminhos Deus nos conduz, mas que podemos confiar no nosso guia. Eu não sei o que será desse tempo de pandemia, não sei o que acontecerá conosco como igreja, mas eu sei que nós vamos usar todos os meios que forem necessários para continuar nos ajudando, nos incentivando, nos servindo e ansiosos para sermos devolvidos às circunstâncias que nos são naturais. Juntos, no mesmo espaço, olhando nos olhos uns dos outros, nos amando em torno de Cristo Jesus. Permita-me concluir. O contexto de Atos 8 é o martírio de Estevão. Conseguiram matar um dos maiores pregadores do cristianismo primitivo. E achavam que isso poderia parar a igreja. Mas isso levou a igreja mais longe. Foi aquele martírio que levou o evangelho a todos os povos. Foi aquele martírio que fez com que a igreja se espalhasse e trouxesse o evangelho a nós. Foi aquele martírio que fez com que de 12 homens em Nazaré chegasse aqui no Brasil, chegasse por todo o mundo. Pode parecer que o corona vai nos destruir. Pode parecer que o tempo de isolamento social ou as quarentenas vão tirar coisas preciosas de nós. Mas Deus pode usar isso para levar o evangelho ainda mais longe. Deus fechou os nossos prédios. Estar sem cultos públicos é terrível, mas a nossa alegria é que os prédios estão fechados, mas as igrejas estão abertas. Quanto aconselhamento por telefonema, quanto encorajamento por WhatsApp, quanto oração por autônomos, quanto engajamento na vida dos desempregados, quanto suporte aos profissionais de saúde, quantas fotos compartilhadas nos grupos da igreja com registros de cultos domésticos, quanto da igreja ainda está vivo, mesmo que os prédios estejam fechados. Não se confunda, irmãos, as paredes estão lá, as luzes estão apagadas, o ar-condicionado está desligado, o portão está com cadeado, mas a igreja está mais aberta do que nunca. As igrejas continuam abertas e esperamos permanecer abertos até que Cristo volte. Podem tirar de nós o prédio, podem tirar de nós as reuniões públicas, podem tirar de nós momentos de comunhão mais íntimos, podemos ter perdido muita coisa por causa da pandemia, mas nunca tirarão de nós a chama que faz a igreja continuar viva, a mesma chama da igreja primitiva, que na morte de Estevão, que na diáspora dos irmãos, puderam levar o evangelho ainda mais longe, trazer o evangelho a nós aqui. O mesmo espírito queima no nosso coração. Continuaremos abertos e vamos continuar orando por igrejas cheias aos domingos.
Continuaremos abertos, mas continuaremos jejuando para que mais rapidamente possível possamos voltar para os nossos prédios, abraçar uns aos outros e cantar em uníssono, ouvindo as vozes uns dos outros, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra que é maravilhosa. Te agradecemos porque o Senhor é verdade, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos dá esse tempo de meditação na tua palavra. Ó Deus, obrigado pela tecnologia, obrigado pela tua providência, que nos dá meios de pastores se comunicarem com os irmãos da igreja, mesmo tão distante. Obrigado pelo YouTube, obrigado pelos aplicativos, obrigado pelos meios virtuais para poder transmitir o sermão. Eu oro pelos nossos doentes, oro pelos nossos irmãos que estão com suspeita ou com casos confirmados de coronavírus, que o Senhor traga cura rápida, que o Senhor traga proteção, que o Senhor proteja os nossos profissionais da saúde, proteja os nossos policiais, os farmacêuticos, todos aqueles que ainda estão em serviços básicos, que o Senhor possa trazer proteção, Deus, sobre cada um deles. Ajuda os nossos autônomos, os nossos desempregados, que eles possam encontrar a provisão, Deus, em tempos tão difíceis. Ó Deus, nos devolve para nossas casas. Nos devolve, Deus, para nossas casas espirituais, para as nossas casas familiares da igreja. Sentimos falta uns dos outros, sentimos saudade uns dos outros. Eu, como pastor, Deus, sinto dor, Deus, de não poder estar próximo das ovelhas. E eu imploro, Pai, que esse tempo acabe logo. Traz cura, traz provisão, traz vacina, traz remédio. Que isso possa passar o mais rápido possível. Essa é a nossa oração. No santíssimo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês que me ouviram até aqui, membros da Batista Manaim. Sinto muita falta de vocês, sinto muita saudade de vocês. Vocês têm meu telefone, meu contato. Vocês podem me ligar em qualquer necessidade. A gente está juntos para enfrentar essa batalha e glorificar o nome de Deus nesses tempos. Que Deus os abençoe e até as próximas reuniões que a gente for ter na semana, usando aplicativos, conversando pelo WhatsApp, pelo celular. E domingo que vem estaremos novamente aqui, se Deus quiser, com mais um tempo de cultos domésticos nos seus lares e de transmissão da pregação aqui no YouTube. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.